Evangelho, segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa de Santa Rosa de Lima, Virgem e Patrona da América Latina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa de Santa Rosa de Lima, Virgem e Padroeira da América Latina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos devolve, vamos dizer assim, porque já tivemos a chance de meditá-lo, nos devolve o Evangelho de São Mateus em seu 13º capítulo, que fala a respeito do tesouro e da pérola preciosa que foram encontrados. As duas parábolas a respeito do reino dos céus, dos discursos das parábolas de São Mateus. E que texto bendito, pois Santa Rosa de Lima realmente foi aquela que encontrou o tesouro escondido, foi lá e comprou o campo, como aquela que procurava como compradora de pérolas preciosas e encontrou a pérola preciosa em meio a todas e vendeu tudo o que tinha, entregou tudo o que tinha para tomar consigo aquela pérola tão especial. São Paulo, na primeira leitura de hoje, nos fala a respeito de termos como canto na nossa vida a glória do Senhor. Quem se glorie, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda e não aquele que se recomenda a si mesmo. E Santa Rosa de Lima foi aquela que soube sempre, por toda a sua vida, através do Santo Rosário, recomendar-se à Santíssima Mãe de Deus. Foi aquela que confiou também a passagem do discernimento de sua vocação à intercessão da Virgem Maria. E com um auxílio tão precioso e extraordinário da Santa Mãe, pôde ouvir e receber do próprio Senhor os sinais que foram norteando a sua estrada vocacional, de maneira que se cumprisse aquilo que o Senhor fez com que o seu coração desejasse, ser totalmente dele e de nenhum outro, ter um coração completamente entregue a Jesus. Que maravilha, meus irmãos! E ontem a igreja celebrou a memória de Nossa Senhora Rainha, mas caindo no domingo, todas as memórias, elas cedem espaço à solenidade dominical. Então, hoje, aproveito para trazer esse pequeno trecho da homilia de Santo Amadeu, bispo de Lausana, que estava na liturgia das horas, falando a respeito de Nossa Senhora, Rainha do Mundo e da Paz. E divido com vocês para tomarmos esse gancho e começarmos a meditação do nosso Evangelho de hoje de uma maneira especial. Vamos, como fizemos no dia de São Bernardo, vamos olhar o Evangelho acontecendo na vida de Santa Rosa de Lima. E vamos confiar a Santa Rosa de Lima, hoje, como o padre costuma muitas vezes falar, os santos nos são entregues como amigos que nos ajudam em temas tão particulares e especiais. E Santa Rosa de Lima, pelo Papa Clemente X, em 1671, foi canonizada e em seguida proclamada padroeira da América, das Américas, como se dizia, mas ela também é padroeira dos jardineiros, dos floristas, é invocada nos casos de ferimentos severos, nos casos de erupções vulcânicas e também
nos casos de brigas familiares. Se pede a intercessão de Santa Rosa de Lima para apaziguar os corações de maneira que se volte à comunhão em Cristo. Olha aí que esse cenário acontece muito nas nossas vidas. Quantas vezes estamos diante de tensões, realmente grandes tensões familiares, e vamos ver hoje como a casa e a história de Santa Rosa de Lima, sempre toda a sua vocação, todo o seu caminho vocacional, fez da sua casa realmente um santuário de paz e de comunhão, onde as pessoas ali não só encontravam os frutos de um coração que se consagra a Deus pela oração e pela penitência, mas também um fruto concreto do socorro na caridade. E desse modo, ao consagrar-se completamente ao Senhor, Santa Rosa, pelo seu testemunho, arrasta seus pais e toda a sua casa a viver também uma aliança de comunhão com o Senhor. Por ser Deus o Senhor desta casa e desta família, não havia espaço para brigas e para ofensas e tantas outras coisas que desestruturam a nossa vida familiar. Se os corações se enchem de Deus, se na nossa casa triunfa a prática da caridade, se a nossa casa se torna lugar de recolhimento, de oração, se a nossa casa se torna um lugar onde celebramos a comunhão com o Senhor, através da oração, através da caridade e através do cuidado fraterno uns com os outros, a nossa casa será um lugar de paz. A nossa casa realmente não terá espaço nela não terá espaço para brigas e para litígios, porque o Senhor reina em cada um dos membros dessa família. Então está aí uma grande intercessora para que a nossa casa seja o lugar onde se pratica a caridade e o lugar onde se vive intensamente a fé e a entrega da própria vida por amor a Cristo. Bom, olhando essa breve página em honra à Virgem Maria, eu queria dividir com vocês esses 2 parágrafos da homilia de Santo Amadeu. E ela, assentada no mais alto cume das virtudes, repleta do oceano dos carismas divinos, do abismo das graças, ultrapassando a todos, derramava largas torrentes ao povo fiel e sedento. Concedia saúde aos corpos e às almas, podendo ressuscitar da morte, da carne e da alma. Quem jamais partiu de junto dela, doente ou triste, ou ignorante dos mistérios celestes? Quem não voltou para casa, contente e jubiloso, tendo impetrado de Maria, a mãe do Senhor, o que queria? Ela é esposa repleta de tão grandes bens. Mãe do único esposo, suave e precisa nas delícias. Ela é como fonte dos jardins inteligíveis, poço de águas vivas e vivificantes que correm impetuosas do Líbano divino, fazendo descer do Monte Sião até as margens estrangeiras vizinhas, rios de paz e mananciais de graças vindas do céu. E assim, ao ser elevada a Virgem das Virgens por Deus e seu Filho, o Rei dos Reis, no meio da exultação dos anjos, da alegria dos arcanjos e das aclamações de todo o céu, cumpriu-se a profecia do salmista que diz ao Senhor: está à tua direita a rainha recoberta de brocados de ouro em vestes esplendentes. Belíssima essa imagem de Nossa Senhora Rainha e essas palavras tão delicadas desse Santo Bispo que nos apresenta a Nossa Senhora como a grande intercessora, aquela, como disse São Bernardo, que jamais deixou sem ser ouvido e assistido todos aqueles que a ela recorreram com particular fidelidade, com particular amor e esperança. Mãe de esperança, Mãe de misericórdia. E bom, Santa Rosa de Lima nos dá um grande testemunho a respeito da sua devoção à Virgem Maria. Durante o mês de maio, era muito comum que os devotos de Nossa Senhora fizessem exercícios espirituais de amor a Nossa Senhora,
pedindo que a Virgem Maria os ajudasse a crescer nas virtudes e no amor a seu filho. E assim, com muita frequência, as pessoas se reuniam para oferecer o rosário, a oração do rosário completa, se reuniam para oferecer novenas a Nossa Senhora e a fazer tantos outros atos de amor. Um dia, Santa Rosa de Lima teve a ideia de oferecer a Nossa Senhora. Sim, é importante dizer isso. Santa Rosa tinha habilidade de costurar. Vinha de uma família nobre que, com o tempo, passou necessidades na região de Lima, e ela, muito jovenzinha, teve que se dedicar aos trabalhos para ajudar os pais. O seu nome é Isabel, de batismo, mas Rosa foi o nome que uma senhora que servia a casa de seus pais, indiana, ou seja, de um dos povos andinos daquela região, vendo a beleza da pequena, disse que ela era formosa e bela como uma rosa. E sua mãe, de tal forma, recolheu aquele elogio e aquela amável declaração da senhora, que era como uma ama no cuidado da casa, a respeito de sua filha, e passou a chamá-la de Rosa. E assim Santa Rosa acaba sendo mais conhecida por Rosa do que por Isabel. E um tempo mais adiante, quando chegava o período da sua consagração, porque a história é muito interessante, desde pequenininha o Senhor vai tocando o coração de Santa Rosa, desde os 5 anos de idade, ela já começa a desejar se consagrar completamente ao Senhor. Mais adiante, quando então ela realiza a sua consagração pela Ordem Terceira Dominicana, conversando com o Senhor, conversando em oração, a Virgem Maria lhe aparece e lhe fala a respeito do seu nome. Nossa Senhora apareceu-lhe diante da pergunta que Santa Rosa lhe fez a respeito do seu nome, pois se lamentava pelo fato do seu nome de batismo não ser o nome com a qual era conhecida e chamada pelas pessoas. Por ser o nome de Rosa associado à memória de um louvor feito à sua beleza, tinha o receio de ser um nome que marcasse o impulso da vaidade sobre si mesma. Mas Nossa Senhora apareceu-lhe e tranquilizou-a, dizendo: o meu divino filho aprova o nome de Rosa, mas quer que acrescente o meu. Portanto, a partir de agora, você se chamará Rosa de Santa Maria. Portanto, não Isabel, nem Rosa somente, mas a Rosa de Santa Maria será chamada aquela que fará de sua existência um presente ao meu filho. Que bonito, né, meus irmãos? Que bonito. Rosa de Santa Maria, a rosa da Virgem Maria, a rosa que seu filho confiou nas mãos de sua mãe, a rosa que sua mãe preparará com tanto afeto e entregará a seu filho como dom de amor. Como o padre falava antes, aos 5 anos de idade já havia no coração esse grande desejo, e quando chegou a idade possível, buscando consagrar-se a Deus e consagrar-se de forma perpétua, Santa Rosa de Lima procura então as irmãs Clarissas e propõe-se a ingressar na vida consagrada de clausura das irmãs Clarissas. E aqui acontece uma passagem extraordinária. É interessante olharmos esse detalhe. Por quê? Porque o grande desejo de consagrar-se a Deus, o grande desejo de seguir a vocação, impelia Santa Rosa a correr nessa direção. E nesse momento, talvez
tenha lhe faltado a escuta atenta ao que o Senhor lhe propunha. O Senhor havia levado o seu coração a compreender que, para ela, ele havia escolhido a entrega completa pela vida consagrada, a entrega total pela vida consagrada. Então ela se apressa em perceber que a vida consagrada poderia ser vivida com as irmãs Clarissas e parte naquela direção. Se prepara de todos os modos e maneiras para poder iniciar a sua vida junto com as Clarissas. Mas o Senhor queria, sim, que ela vivesse a vida de total consagração, mas de um modo diferente. Mas na sua pressa por amar, não deu espaço para deixar Jesus falar até o final. Cortou a frase pela metade com aquele famoso: opa, já entendi, pode deixar que agora eu sei como é que vai ser. Só que, mais uma vez, Nossa Senhora vem ao seu encontro e, como ela sempre nos prepara para vivermos a nossa vocação como um ato de amor a Jesus, ela deveria ouvir a frase inteira e não parar pela metade do caminho. Aconteceu que seu irmão, levando-a para o convento das Clarissas, que era numa outra região, não era tão próximo assim, da cidade de Lima, da área onde eles residiam em Lima, ao passar em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário, por quem Santa Rosa nutria uma especial devoção, e vamos já voltar à história do Rosário, ela então suplica ao seu irmão de poder, pela última vez, entrar na igreja de Nossa Senhora do Rosário, porque depois, vivendo a vida monástica, não sairia mais do mosteiro, não poderia mais ver a igreja, e ela amava tanto aquela igreja, e vai diante do altar da Virgem Maria para lhe confiar aquela viagem e fazer a última saudação àquela igreja tão bonita, onde ela viveu experiências tão fortes e profundas de ver a Virgem Maria, que lhe apareceu de maneira extraordinária, e o próprio Senhor Jesus. E quando se ajoelha no chão, pronto, ela fica literalmente colada no chão. O seu irmão a chama mais de uma vez porque tinha pressa e ela não consegue se levantar. De tal forma, suas pernas se prendem ao chão que ela não consegue se levantar. E ela então pede à Virgem Maria a graça de poder se levantar, e ela ali compreendeu que o Senhor ainda não havia falado tudo e que, na sua infinita bondade, não lhe seria agradável se ela seguisse o caminho para as Clarissas, mas o caminho que ele tinha para mostrar para ela. E a partir daquela experiência, a Virgem Santíssima lhe concede que ela se levante e ela volta para casa. E passa a buscar ouvir com mais atenção como o Senhor irá conduzi-la à vida consagrada, que por fim será uma consagração à Ordem Terceira Dominicana, exatamente como foi a consagração de Santa Catarina de Siena, porque ela tem acesso aos escritos de Santa Catarina de Siena, que os inspira profundamente, e um diretor espiritual a acompanha, um homem de grande espiritualidade a conduz atentamente sobre a vida de penitência, e ela, nos fundos da casa de seus pais, constrói uma cela onde passa a viver como terciária dominicana da família do Santo Rosário, e ali também se dedica às obras de caridade que, por amor, já se dedicava anteriormente aos mais pobres e necessitados. De maneira que o seu itinerário de vida, o seu cotidiano, se divide em 3 blocos. É impressionante. 12 horas de oração, 10 horas de trabalho manual e 2 horas de descanso. É impressionante. Como nós vimos no testemunho de São Bernardo, como nós vimos no testemunho de Santa Catarina de Siena, como já vimos no testemunho de tantos santos e santas. Pense em São Paulo, tudo que ele escreveu, no período em que ele escreveu, as viagens que ele fez, era outro que também não dormia quase nada. Então, ser santo significa dormir pouco. Não vamos fazer essa conclusão assim tão imediata, mas ser santo significa ter a urgência no coração por servir a Deus e confiar também o nosso descanso ao Senhor. Tudo, nada separamos para nós no caminho da santidade. Até mesmo o nosso descanso dispomos nas mãos do Senhor. Alguém pode dizer: poxa, padre, mas aí parece que
Há um desprezo pela vida e pelo bem da saúde? Bom, as palavras do Senhor no Evangelho são fortes, né? Ele fala de desprezar essa vida. Mas o desprezo dessa vida está em não atributar às coisas desse tempo um valor maior do que aquilo que te pede o Senhor, você entendeu? Inclusive o seu trabalho, inclusive o seu descanso, e inclusive a sua saúde. Não tributar um valor maior a isso do que o valor que você tributa àquilo que o Senhor lhe pede. Porque o Senhor pode pedir que nós entreguemos muito mais do que aquilo que seria, digamos assim, possível até aos olhos da ciência. Imagina o que significa você descansar só 2 horas por noite. Isso se nós jogamos num estudo de medicina clínica, alguém vai dizer essa pessoa vai entrar em colapso num giro de 2, 3 meses. Entretanto, ela viveu mais de 11 anos assim. É impressionante. Assim como temos tantos outros casos de místicos e místicas que de maneira extraordinária o Senhor concedeu a eles de se alimentarem somente da Eucaristia uma vez por dia e da água. Isso ser o suficiente para nutrir um corpo tão frágil e tão necessitado de tantas coisas. Ou de São Padre Pio, que chegava a uma temperatura de febre que era o termômetro de cozinha para poder medir a temperatura real do corpo dele, porque o termômetro convencional clínico estourava debaixo do braço. Então era preciso o termômetro que se usava na cozinha para aferir a temperatura da água de cozimento. Veja só, são situações extraordinárias, mas essas situações extraordinárias que o Senhor concede são todas elas em ordem àquilo que o Senhor nos propõe sobre a sua vontade. O Senhor propunha a Padre Pio uma vida de austeridade pela salvação das almas e em combate contra as forças diabólicas, que supunha uma entrega sobre-humana do seu descanso, das suas forças, e o Senhor vinha em seu socorro extraordinariamente para que ele pudesse cumprir, ou seja, o revestia de graças extraordinárias, sobrenaturais, para que ele pudesse permanecer na missão que o Senhor lhe havia confiado. Estão entendendo? Então, o Senhor reveste Santa Rosa de Lima de uma condição de vigor físico, de estabilidade física extraordinária, para que ela permaneça entregue naquilo que o Senhor lhe pede enquanto vocação, que nesse caso foi a vida de oração a uma intensidade significativa, significa metade do seu tempo de vida cotidiano, entregue à oração silenciosa e o recolhimento, e outras 10 horas à prática da caridade, abordar e assistir os mais necessitados e os enfermos. Mas isso nós vimos na vida de Jesus, meus irmãos. Se pensamos no dia que o Senhor despediu os discípulos para seguirem para outra margem, subiu a montanha para rezar, era às 4 horas da manhã, que diz o texto, que ele desce e caminha sobre as águas. Então, às 4 horas da manhã, o Senhor está caminhando sobre as águas para encontrar os discípulos. O sol raia às 5h30, 6 horas da manhã. E o descanso nessa história? Bom, depois de despedi-los a altas horas da noite, foi se recolher em oração às 4 da manhã. O Senhor já estava caminhando. Descanso ali, pelo menos naquele dia, não é que teve muito. Foi aquela caminhadinha ali para poder descansar um pouco. A gente pode dizer assim. E assim mesmo, ainda com a tempestade, não imagino que você descanse muito. E chegando, encontrando os discípulos naquela situação, o Senhor vem para encontrá-los. Eles não estão nem ali numa atitude de descanso. Não, uma caminhadinha de leve, de manhã. Não. O Senhor está vindo ao encontro dos seus discípulos, está dando continuidade à oração, à intimidade com o Pai, pois está manifestando o poder de Deus e confirmando a fé no coração dos discípulos através daquela obra extraordinária, que era o milagre que ele estava cumprindo, caminhando sobre as águas. Então, oração e vida, ou seja, o cuidado da caridade, o cumprimento da missão,
messiânica e a intimidade com Deus e a oração estão ali, olha. Não sobrou espaço naquele dia sequer para descansar. Vocês percebem? Isso é extraordinário. Da mesma forma, então não nos impressionemos, porque não se trata de uma matemática que começa com a nossa vontade. Ou seja, a partir de amanhã vou rezar 12 horas, vou fazer caridade 10 horas e vou dormir só 2 horas. Não parte da gente, parte do Senhor essa proposta. Não começou assim, o anjo não chegou entregando um bilhetinho, olha, o programa é esse, cumpra-se. Não. O Senhor foi levando o coração de Santa Rosa de Lima a amar sempre mais e sempre com maior intensidade, a ponto dela se entregar, a ponto do Senhor conduzi-la a uma entrega de amor nessa intensidade, a essa intensidade. Estão entendendo? Olha a que grau de entrega o Senhor a conduziu. Tanto que uma frase muito forte no coração de Santa Rosa era: o amor com amor se paga. O amor com amor se vive. Então, o amor urge no coração de Santa Rosa. A sua grande preocupação não era viver muito ou viver pouco. A sua grande preocupação era de não perder tempo nessa vida. Eu fiquei tão feliz quando vi isso, porque confirma aquilo que nós falamos algumas meditações atrás. Estamos vendo mais um irmão nosso santo com isso tão claro dentro de si, como falávamos outro dia a respeito de São Bernardo. O que ela temia não era uma vida curta, mas uma vida vazia de amor. E quanto tempo, às vezes, a gente perde para amar, retardando um ato de caridade, resistindo a um passo de reconciliação, deixando escapar ocasiões de cumprir um ato de bondade, de oferecer uma oração por aqueles mais necessitados, de realizar um ato de amor a Jesus e um ato de piedade ao Senhor e pela salvação das almas. A gente, às vezes, deixa escapar essas ocasiões e, quando elas escapam, resta um espaço de vazio. Enquanto na vida de Santa Rosa, o seu amor pelo Senhor, a sua resposta de amor pelo Senhor era tão intensa que ocupava, inclusive, o tempo de descanso, a ponto de ser mínimo esse, mínimo. E tem uma passagem muito bonita, em que Santa Rosa, quando percebia o cansaço, pedia a Nossa Senhora com toda a delicadeza: mãe, me ajuda a acordar. Está aí uma coisa que muita gente poderia pedir, né? Vamos começar a fazer esse pedido também? A gente sabe que acordar de manhã cedo não é fácil, ainda mais quando o dia anterior foi cansativo e quando a gente dormiu mal durante a noite. Ou por causa dos mosquitos, ou por causa do calor, ou por causa do barulho, ou por causa de um mal-estar físico mesmo. E Santa Rosa de Lima pedia que Nossa Senhora acordasse. Padre Charles de Foucauld, São Charles de Foucauld, escreveu no seu reloginho: é hora de amar a Deus. Então ele estava no meio do deserto, na região do Marrocos, e ele, quando tocava aquele relógio, era um reloginho de madeira antigo, daqueles de dar corda, e batia o martelinho em cima, aquele da sinetinha, e ele escreveu, pirografou na madeira essa frase: é hora de amar o Senhor. E toda vez que ele ia desligar o relógio, ele olhava para aquela frase e repetia isso para si: o Senhor me acorda hoje para que eu possa amar. E conta a história que Nossa Senhora um dia veio, a chamou a primeira vez e disse: levanta, minha filha. Eu vou pegar aqui o texto para vocês, que é muito delicado. Puxando aqui, como de costume, Santa Rosa recorreu à ajuda da Divina Mãe, pedindo-lhe que a acordasse na mesma hora marcada. Nossa Senhora assumiu a tarefa e despertava suavemente todos os dias. Certa manhã, ao chamado de Nossa Senhora, que, como sempre lhe dizia: levanta-te, filha, é hora da oração. A santa respondeu: querida mãe, levanto-me sim, mas o sono a alcançou novamente. A Santíssima Virgem tornou a aproximar-se dela, tocou-a e disse: levanta-te, filha, é a segunda vez que te chamo.
Dessa vez, Santa Rosa deu um pulo e imediatamente abriu os olhos e mal teve tempo de ver o doce rosto da Virgem Maria e já se lançou às orações. Acordou no susto, como a gente fala, né? E não foi um carão de mãe. Ela, com delicadeza, disse: já é a segunda vez. Soou no ouvido: já é a segunda vez. A prontidão do coração do discípulo que nós temos visto no testemunho de vários irmãos santos aparecendo hoje mais uma vez. O que o padre tinha falado lá atrás a respeito de Nossa Senhora é que no mês de maio, como normalmente os cristãos fazem, mês dedicado à Virgem Maria, fazem vários atos de amor, de penitência, mas sobretudo de confiança na Virgem Maria, para que ela nos ajude a crescer nas virtudes. Uma vez Santa Rosa de Lima teve a ideia de dar a Nossa Senhora, como o padre falou, ela tinha a habilidade de bordar e fazia bordados e vendia os bordados para ajudar a sua família, com as contas de casa, o cuidado da casa. Então ela toma a decisão de fazer uma saia com 600 Ave-Marias, um vestido com 600 Ave-Marias para Nossa Senhora. Tantas Salve Rainhas e 15 dias de jejum, como os ornamentos dessa bela saia que ela iria oferecer a Nossa Senhora pela anunciação do anjo, pela felicidade que ela sentia no coração pela celebração da anunciação do anjo à Virgem Maria. Vou compor um manto com o mesmo número de Ave-Marias e de Salve Rainha. Depois ela mudou, né? E ela falou: quer saber de uma coisa? Vou fazer esse manto ficar ainda mais nobre. Não vão ser 600 Ave-Marias adornadas com Salve Rainhas e 15 dias de jejum. Eu vou fazer tantas Salve Rainhas quanto as Ave-Marias e dessa forma vou oferecer para ela uma saia ainda mais bonita como ela merece. Olha essa delicadeza, meus irmãos, de ter o cuidado de oferecer um presente à Virgem Maria. Claro, tem uma dimensão lúdica aqui, e uma dimensão que vem da tradição popular e piedosa. Em muitas cidades do interior e também nas regiões andinas de tradição espanhola, por ocasião da festa se entregava um hábito novo, uma veste nova à imagem de Nossa Senhora. Quase sempre era um manto, né? Mas algumas imagens, no período da Roca, se fazia também o vestido de Nossa Senhora das Dores, o vestido de Nossa Senhora das Graças, o vestido de Nossa Senhora padroeira daquela região. Então, para Nossa Senhora do Rosário, ao ver a imagem de Nossa Senhora do Rosário, estamos no 1600, o período da arte barroca, essa tradição era comum. Santa Rosa de Lima, vendo essa tradição, tem uma intuição lúdica de fazer disso uma experiência de vida espiritual e de entregar um vestido espiritual à Virgem Maria. Enquanto as tecedeiras faziam os vestidos que iam ornar a imagem de Nossa Senhora e se preparavam para isso, ela, no íntimo do seu coração, orna esse vestido belíssimo e oferece a Nossa Senhora no dia da Anunciação, no dia da festa da Anunciação. E diz a tradição que Nossa Senhora recebeu com tanto carinho aquela oferta de amor de Santa Rosa de Lima que apressou-se em retribuir o amor que dela recebeu. Que bonito, meus irmãos! Que nós possamos ter essa sensibilidade, essa criatividade, essa dimensão lúdica que é própria do homem, impregnada da vida espiritual, iluminada por uma experiência de piedade, a fim de que possamos também nós oferecer a Nosso Senhor e à Virgem Maria tantos presentes espirituais na nossa caminhada. E dessa forma, podemos dizer com muita segurança que Santa Rosa de Lima nos deixou um testemunho excelente de como percorrer a vida de santidade. O de esperar para acompanhar, deixar Deus falar tudo e depois acompanhá-lo em cada um dos seus passos. Na continuidade de sua vida, e aqui já estouramos o nosso tempo, mas o padre aproveita para concluir, Santa Rosa tem uma característica forte, que é a vida penitencial, porque depois da sua consagração, o Senhor foi conduzindo-a sempre mais intimamente às dores de sua paixão e deu a conhecer a Santa Rosa os sofrimentos que estavam mais marcados em seu coração e dividiu com Santa Rosa
as graças espirituais para que ela oferecesse sua vida em ato de amor para consolar, confortar o coração de Jesus e reparar as ofensas por ele recebidas. E dessa forma ela se lança em uma vida de dura penitência, procurando sempre mais mortificar em si qualquer tipo de vaidade e precedência para fazer sempre precedência e ter como total predileção o que o Senhor lhe dá revelado no seu coração. E se são suas dores, ela então responde confortando as dores do seu divino esposo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa padroeira, Santa Rosa de Lima, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Rosário, ou Rainha do Santo Rosário, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.